É o programa Nova Itália para você, o nosso encontro de todos os finais de semana, de todos os domingos à noite aqui na CNT. Aliás, eu queria lembrar você que nós estamos também nas antenas parabólicas agora. 1080 MHz na polarização horizontal. Então, se você também tem uma antena parabólica, se você nos vê pela parabólica, faça como o meu ex-patrão, o Silvio Santos. Fala para os 50 vizinhos da esquerda, fala para os 50 vizinhos da direita que nós estamos, o Nova Itália também está nas antenas parabólicas, tá bom? Se você quiser falar com a gente pelas redes sociais, é muito fácil, né? Nova Itália é o nosso Facebook. Se você quiser falar também com a gente pelo Twitter, o nosso Twitter é o @PGM Nova Itália. O nosso Instagram, se você quiser também se comunicar com a gente pelo Instagram, é o @Nova Itália. E o nosso site é o www.portalnovaitalia.com.br. Eu estou lá, a Bia Passos está lá sempre batendo um papo com você e é isso que a gente quer, tá bom? Essa interatividade com você, você da comunidade italiana, enfim, você que está sempre conosco aqui no Nova Itália. Meu querido amigo Franco Cava, você é carioca. Nasci no Rio de Janeiro, no bairro de Madureira. De Madureira. Praticamente, Madureira é a maior concentração de escolas de samba. Por metro quadrado. Por metro quadrado, mas muitas famílias italianas que chegavam da Itália, elas se juntaram muito em torno, assim, nos bairros periféricos da cidade, Olaria, Ramos. E, então, assim, foi aconteceram muitas contaminações, nasceram disso tudo. O fato da colonização italiana no Rio não ter criado um bairro como teve em São Paulo, que preservaram uma cultura fantástica, no Rio não teve mais essa mistura. Teve essa mistura toda, né? Da família Cava, você, né, Franco Cava? Exatamente. Pai e mãe italiano? Pai e mãe italiano. Meu pai é da região da Basilicata e minha mãe da região da Calábria. Mas eles se encontraram, eles vieram casados de lá ou se encontraram aqui? Se encontraram aqui, as famílias se frequentavam, então era muito comum, elas se frequentavam, acabaram que eles se apaixonaram e aí foram morar em Madureira. Preservando a paixão pela Itália. Que legal, assim, né? Que coisa linda, né? Lá em casa, assim, era um misto logicamente, assim, como aconteceu também aqui em São Paulo, acabava-se criando uma língua nova, porque é um misto entre o carioquês, o português, o italiano e o dialeto. Então, tem tudo, assim, era uma né? mistura de, às vezes, até incompreensível, mas também muito rico, e também essa coisa de... Olha, a gente faz todos os nossos programas, a gente faz uma homenagem a uma região da Itália. Nós vamos fazer uma homenagem agora, você vai ver aí, a região de Campanha, que é a região de Nápoles, né? Aquela região... Você já esteve em Nápoles, né? Já estive em Nápoles, a região da Campanha, inclusive parte da minha família é dessa região também. Então tá certo. Vamos fazer o seguinte, vamos ver então um pouquinho de Pompei, que é uma cidade, né, da região da Campanha. Em Pompei você não esteve ainda, né, Franco? Pompei não. Agora, às vezes eu fico batendo papo, eu acho que a Itália tem uma coisa mais ou menos parecida com o Brasil, que eu acho o seguinte, você teria que ficar pelo menos olhando uns 45 minutos para qualquer região da Itália e do Brasil e dizer, olha, não, aquele pedacinho é feio. Não é verdade? Porque são regiões lindas, Franco? Não, a Itália tem um patrimônio acho que não tem... Pelo fato também dela não ter uma grande metrópole que concentre tudo, como a França, como tem Paris, mas a Itália, ela tem muito pulverizada, qualquer cidadezinha pequena ela tem uma riqueza, e são pequenas províncias, né? Eu gosto muito de repetir uma frase do Manuel Bandeira que dizia: o Brasil é uma grande província, que Deus o mantenha assim. Eu digo mesmo da Itália, ainda bem que a Itália tem essa riqueza da província, porque no fundo, apesar de ser sempre estigmatizado a província, mas a província é que sustenta essa beleza incrível de forma de vida, né? Claro, sem dúvida. Então, olha, você está vendo aí a cidade de Pompei, na região da Campanha. É uma homenagem que nós estamos fazendo hoje a esse pedacinho lindo também, querido, da Itália. E tem muita gente, claro, que veio da Campanha, porque no Brasil, né, nas três grandes, né, imigrações, né, do começo do século XX, depois do pós-guerra, essa que está acontecendo agora, né, em função até de algumas indústrias da Itália virem para cá, sempre vem gente de todo lugar da Itália, né? Claro, tem comunidades maiores ou menores, né, Franco? Mas claro, todo mundo, né, de quase todos os lugares da Itália vem para o Brasil. Mas a Campanha em Nápoles é o lugar mais especial da Itália. Não tem como. O Nelson Motta, ele trabalhou muito tempo em Roma, ele sempre dizia que Nápoles assim, é a Salvador da Itália.
Salvador pelo patrimônio musical, artístico, teatral, cultural, arquitetônico, não só Nápoles, toda a região, né? Eu acho que é única. Agora, me conta uma coisa. Você tem uma história que é muito, muito legal, que de repente aconteceu uma coisa que mudou a sua vida. Né? Você e te aproximou da Itália, né? Claro. E parece que as coisas são meio... Parece não, são regidas pelo destino, não é verdade? E você e seu irmão, não é verdade? Exato, eu tenho um irmão gêmeo e a gente era muito envolvido com a colônia italiana, com o mundo da Itália, e trabalhamos, muito jovens, muito meninos, 23, 24 anos, trabalhamos com o maior apresentador da Itália, ele é o Silvio Santos da Itália, o nome é Mike Bongiorno, né? E trabalhando com ele acabou se apaixonando pelo nosso modo meio carioca, meio italiano, e nos levou para a Itália. E fizemos um programa de televisão que durou 2 meses, um programa de pergunta-resposta, mas que lançou a gente assim num sucesso na Itália, de as pessoas pararem a gente nas ruas. Isso foi nos anos 90, né? E o programa chamava-se Telemaica, né? E foi um estouro da boiada na nossa vida, assim. A partir daquele momento, ganhamos também dinheiro, porque o programa ele dava um prêmio muito grande, era um Big Brother. Tinha uma premiação muito Big grande. Brother. Né? E dali a gente começou a investir muito nessa ponte cultural Brasil-Itália. Nunca deixamos de investir nesse patrimônio, né, fantástico de ter esses 2 lados. Agora, voltando um pouco para cá, você tem... Daqui a pouquinho eu quero falar com você desse projeto que você participou, evidentemente. Aliás, nesse CD, né, Samba Acorde, que você tem essa música que nós vamos falar com detalhes daqui a pouquinho. Tá? Mas eu queria que você me dissesse aí, até porque a gente sempre gosta de lembrar, né? Eu tenho histórias da minha infância, com meu avô, enfim, essa coisa toda. Conta uma historinha aí que você lembra do seu pai, da sua mãe, aquela coisa que marcou e tal. Assim, uma das coisas que me marcaram, assim, se eu penso na Itália dos dois, minha mãe e meu pai adoravam música. Eles adoravam música e pediam para trazer, quando vinha um parente da Itália, pediam para trazer discos. Os discos chegavam todos tortos, porque não tinha download, você não podia trazer num pendrive e não tinha CD. Então traziam os discos, chegavam tortos, eu e meu irmão, a gente colocava debaixo da Divina Comédia, que era o que tinha de mais pesado lá em casa. Que aliás, era... eram 5 volumes e a gente conseguia para depois ouvir. E graças a essa coisa deles ouvirem muita música, falarem com a gente dessas coisas, de ouvir música italiana, sem nunca termos estudado, eu posso dizer que a minha alfabetização foi através de discos de artistas italianos. Eu fui alfabetizado pela música italiana, assim, no meu italiano. Isso foi uma coisa fantástica. Não só alfabetizado gramaticalmente, mas também eticamente. Eticamente porque eram artistas muito importantes, que tinham muitas Agora, histórias como bom carioca e nascido em Madureira, você tem um envolvimento, um relacionamento muito grande com o samba, né? Muito, muito. Assim, eu estou dizendo, um dos lados negativos de uma colônia italiana misturada, espalhada, é que você não tem muita união. Não tem a união de São Paulo-Rio. Não tem que é linda essa união. Mas, em compensação, a contaminação é maior. Por exemplo, a minha tia era muito amiga do Candeia. Eu tenho uma outra tia que ela virou mãe de santo. Então, essa cultura brasileira impregnada com a italiana, em Madureira, esse choque cultural, talvez seja o maior patrimônio que eu tenha trazido comigo, assim, dessa experiência. Trabalhei na Portela, trabalhei na direção da ala de compositores, compus sambas enredos, seguindo a tradição do nosso querido Adoniran Barbosa. Claro, sem dúvida. Também tinha uma paixão pelo samba, assim. Então, essa riqueza, esse patrimônio todo, dessa mistura, que é incrível de você desse choque cultural. Você acaba produzindo uma música muito multiétnica. É muito difícil de definir. Eu sempre tive muita dificuldade em definir aquilo que eu faço, né? Até hoje eu acho isso quase um patrimônio. Mas talvez. É muito melhor, né, que seja essa indefinição para você que desenvolve todo esse lado artístico, é muito importante, porque você não fica ali, né, parado só naquela linha, naquela direção, não é verdade? Isso é importante. Talvez hoje em dia, hoje a cultura da internet é muito fragmentada, é muito pulverizada, temos muita informação. Hoje em dia, você produzir algo pouco definido é também muito perigoso. Porque as pessoas querem saber o que você quer. Então, exatamente. eu com o tempo decidi dividir
bem justamente por isso. Nos anos 90, isso era muito propício, porque não tínhamos ainda essa fragmentação excessiva que a internet proporciona. Bom, nós vamos falar disso. Eu sei que você tem samba enredo nesse ano também, né? Tem. Mas nós vamos falar disso aí já, porque nós vamos para um rápido intervalo. Nós voltamos já com o nosso Nova Itália. Até já.